Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Aprovada recentemente, a Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho promete beneficiar em torno de 50 milhões de trabalhadoras domésticas em todo o mundo. Nesta segunda entrevista sobre o assunto, vamos saber se o Brasil está pronto para conceder a esta importante categoria os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Está conosco o advogado trabalhista Gustavo Vilar Melo Guimarães, que também é professor de Direito. Professor Gustavo, uma honra tê-lo em nosso programa. Bem, vamos já direto ao tema. Essa discussão sobre estender os direitos da maioria dos trabalhadores às trabalhadoras domésticas durou em torno de 50 anos na OIT, e recém agora foi se transformar numa convenção. Na sua opinião, tem alguma dúvida sobre que as trabalhadoras domésticas são trabalhadoras tanto quanto qualquer outro trabalhador? O tempo de amadurecimento dessas discussões dentro da OIT decorre justamente em função da tua segunda pergunta, que é, podemos entender que o trabalhador doméstico e o empregador doméstico se equiparam a trabalhadores e empregadores normais, por assim dizer? É uma discussão bastante delicada. A principal diferenciação do trabalho doméstico se dá justamente em função do local e do tipo de serviço prestado, em âmbito residencial. O empregador não é uma empresa, nem um microempresário, é uma família. Muitas vezes desconhecedoras de regras de legislação, às vezes ocorrendo também com o trabalhador doméstico. Então, no meu entendimento, é sim uma categoria diferenciada, o que por si só não significa um tratamento tão diferenciado assim como ocorre com os demais trabalhadores. Agora, precisa ser dado uma olhada, uma visão diferenciada sobre essa questão em função... Mas em razão do empregador, do tipo de empregador, natureza. Em razão das duas situações, né? Do tipo de serviço, do local da prestação de serviço e de quem recebe e assalaria esse serviço. Muito bem. Caso o Brasil ratifique a convenção, né, vamos ver como é que vai andar isso aí, né, que benefícios assim as trabalhadoras domésticas teriam que hoje já não têm? Né, porque na prática me parece assim, a grosso modo, olhando talvez o fundo de garantia e horas extras eventuais, que é muito difícil acontecer, tem mais alguma outra implicação? De maneira geral, a intenção da Convenção 189 da OIT é equiparar o trabalhador doméstico ao trabalhador comum. No Brasil, isso acarretaria a extensão ao trabalhador doméstico de todos aqueles direitos garantidos no artigo 7º da Constituição Federal, que hoje não ocorre. O trabalhador doméstico tem uma legislação específica e a própria Constituição limita os direitos do trabalhador. Certamente aqueles direitos, os primeiros que nos vêm à cabeça quando pensamos nessa extensão, são o direito à limitação da jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, o recolhimento obrigatório do fundo de garantia, que hoje é optativo, descanso semanal de 24 horas mínimo. São algumas questões que vão sofrer uma sensível alteração caso essa convenção seja ratificada pelo Brasil, com toda certeza. Bem, agora, discutindo-se a questão da convenção, né, a gente normalmente fala em trabalhador doméstico, né, pensa na empregada doméstica clássica, digamos assim, mas na discussão da OIT ela coloca também outras formas de trabalho doméstico, né? O que seriam essas? A convenção caracteriza o trabalho doméstico em ou no domicílio, né? A legislação brasileira, ela trata... O jardineiro, por exemplo? Exatamente. A legislação brasileira, ela também faz essa distinção de uma outra forma. A legislação brasileira fala em trabalho contínuo e ambiente não lucrativo, né? O que interessa, de fato, é o conceito de ambiente domiciliar. O conceito básico é aquele local onde não haja uma prestação de atividade com lucro econômico, uma atividade econômica de maneira geral. É a linha tênue que separa, nas discussões jurídicas, em processos, o enquadramento do empregado como trabalhador doméstico. Caso muito comum são residências rurais, por exemplo, em que o patrão tem em sua residência uma pequena produção, de galinha, de porcos, alguma horta e use essa economia para sustento familiar. E aí a gente tem pontualmente discussões dessa natureza, mas o conceito clássico de trabalho doméstico... Como trabalhador rural ou doméstico? A questão clássica como o empregado doméstico é aquele que trabalha na residência, onde não haja atividade econômica, não haja fins lucrativos naquela prestação de serviço. Aí nós inserimos não só a típica trabalhadora doméstica, como tu citaste, mas também jardineiros,
governanta, motorista, vigia. Qualquer trabalhador que preste serviço na residência. Esse é o conceito geral de trabalhador doméstico, muitas vezes não compreendido pela maior parte da população. Diante de toda essa discussão, o senhor acredita que vai demorar muito para ratificar essa convenção no Brasil? Eu não sei se pode demorar muito, mas com certeza o debate vai ser muito grande. Um exemplo disso é na época em que se discutia a questão do pagamento do fundo de garantia para o trabalhador doméstico, o governo deu uma recuada e acabou fazendo que o recolhimento fosse optativo, né? Isso é um sinal claro de que toda discussão em relação à ampliação dos direitos do trabalhador doméstico demanda um debate político bastante desgastante. Eu acredito que deva, pelo próprio processo natural, o presidente da República encaminhar o pedido ao Senado e ao Congresso para que seja aprovado no Congresso Nacional. Isso demandará também uma alteração constitucional. Já existe um projeto de emenda constitucional... Mas a Constituição não veda mais direitos, né? Ela simplesmente diz que não necessariamente se aplica. Ela limita os direitos dos trabalhadores, que são aqueles gerais lá no artigo 7º. A proposta que já está em andamento no Congresso, do deputado Lindbergh Farias, prevê justamente no artigo 7º, dizendo que esses direitos também se estenderão ao trabalhador doméstico. Então, de uma certa forma, isso pode vir a acelerar esse debate. Positivamente, ou seja, exatamente. O debate que ele é secundário, que é a necessidade do Brasil alterar a sua Constituição Federal para poder receber a Convenção 189 da OIT. Quais são os principais obstáculos assim, que uma discussão dessas talvez trouxesse? Assim? O que vai ser levantado contra, por exemplo? Nós temos o debate político e o debate jurídico, por assim dizer, né? Eu acho que o mais desgastante vai ser o debate político, a exemplo do que eu já citei na época do Fundo de Garantia, com certeza. O trabalho doméstico ele tem uma outra diferença em relação ao trabalho normal, é que as pessoas que operam o legislador, todos eles, de uma certa forma, têm um conhecimento prático dessa relação. Sim, claro. Então, quando se legisla, não vou dizer em causa própria, mas com conhecimento próprio, o debate sempre é mais acirrado. Isso é uma tendência de debates bastante profundos no Congresso Nacional a respeito da aplicação, que o Brasil seja signatário dessa convenção. Muito bem. Nós precisamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em seguida.